Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas, mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido diácono Valdir, equipe litúrgica, povo de Deus que está aqui, os peregrinos, povo que está em casa, tudo é graça de Deus. Tudo é graça de Deus. Que bom que você fez um caminho para chegar até aqui. Eu imagino que não foi fácil. As horas de viagem. Eu imagino que não foi fácil esses 22 anos de matrimônio, ou de 30, ou de 20, ou de 10 que seja. É tudo pela graça de Deus. Foi isso que nosso Senhor nos falou no Evangelho, meus irmãos. Que Ele comparou o reino de Deus, a uma semente que é lançada na terra, mas antes Ele havia comparado, primeiro a semente que foi lançada assim à terra, e depois ao grão de mostarda, que também é uma semente lançada à terra. A semente é lançada à terra, ele vai dormir, versículo 7, deste capítulo 4 de São Marcos, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. O reino de Deus é assim, ele cresce naturalmente, não pela força do homem, mas pela graça dele mesmo. Nosso Senhor ensinou isso aos discípulos, ensinou isso à multidão, para dizer que eles não deveriam se envaidecer, porque estavam seguindo o Senhor, e até porque estavam vivendo os mandamentos dele. Mas era a graça dele quem fazia frutificar, quem fazia crescer. O que cabia à multidão, o que cabia ao homem, o que cabe a mim e a você, estarmos abertos e nos colocarmos debaixo da graça de Deus. E Ele faz a sua obra acontecer. Como a semente lançada, e ela cresce, e aquele que lançou até nem sabe como aquela semente brotou e cresceu, porque no silêncio
ela foi se desenvolvendo. Meus irmãos, é assim a graça de Deus, para nós não nos envaidecermos e imaginarmos, foi porque eu estudei, foi porque eu me apliquei, é por graça de Deus. Até aquele grande arrependimento que um dia você teve e que você tenha, que nós tenhamos sempre, foi obra sua? Não, foi graça de Deus. A graça de voltar a nosso Senhor. Claro que bom que você deu os passos, mas foi pela graça de Deus. Que bom, você enfrentou horas para estar aqui, você deve ter pagado a passagem, mas não foi obra tua, não foi obra minha, foi obra de Deus. Muitos que estão aqui já estão também para o encontro que vai acontecer nesse final de semana. Que bom que você veio. E se abra mesmo à graça dele. E é ele quem vai tocar o seu coração, quem vai converter o seu coração. Não vai ser uma obra simplesmente sua, mas vai ser obra de Deus acontecendo na sua vida. Depois o Senhor compara o reino de Deus a uma semente de mostarda. Não sei se você já viu uma semente de mostarda. Se eu tivesse ela aqui na mão, é isso mesmo, você não a veria. Porque ela é minúscula, ela é pequena. É como a semente de mostarda lançada na terra. E ela cresce e ela se torna uma grande hortaliça. Até as aves do céu, os pássaros do céu, vêm fazer ninho. Meus irmãos, é assim o reino de Deus. Ele não começa fazendo barulho, ele não nasce grande, diz que quem nasce grande é monstro, né? Nasce pequenininho e vai crescendo. Para dizer assim que a nossa caminhada espiritual também é assim. Não tenha pretensão de já nascer grande, quem nasce grande é monstro. Pequenininho, também na graça que Deus concede a você no dia a dia, na fidelidade do dia a dia, você vai crescer espiritualmente, você vai crescer na graça de Deus. É preciso ter coragem de começar pequeno. Quando nós olhamos para a obra de Deus, não foi assim? O Senhor veio, teve paciência ali com os discípulos, escolheu alguns para estar com ele. Eram santos? Não, eram pecadores. Mas o Senhor confiou neles, deu autoridade a eles, os enviou. E eles também voltaram todos alegres. Senhor, olha, fizemos grandes obras. E Jesus baixou a bola deles também, não é? Disse, olha, não se alegrem porque vocês fizeram muitas coisas. Alegrem-se porque o nome de vocês está escrito no livro. Meus irmãos, nos alegremos porque somos filhos de Deus. Nos alegremos porque a graça dele está sobre nós. Nos alegremos e busquemos, é claro, sim, viver com fidelidade a ele. Vivamos o amor a ele, mas tenhamos a coragem de começarmos pequeno, de sermos humildes. Em outras palavras, a parábola que nosso Senhor contou a respeito do grão de mostarda é isso, é pequeno, é humilde, depois vai crescendo, vai tomando uma proporção. A canção nova ainda é só um grãozinho, com todo respeito, né, Padre Jonas? É pequenininha, ela cresceu, já atingiu muita gente, o Evangelho já chegou até muita gente através da canção nova, graças a Deus, mas ainda somos um grãozinho, uma gota d'água neste oceano que precisa ser evangelizado. Como o pessoal diz, né? Não tenha pretensão
Só porque você está pensando que é a última batatinha do pacote. Você não é, não. Tem mais gente boa aí evangelizando, tem mais gente boa aí se dando em alimento. Você não é tudo isso, não. Baixa a bola. O reino de Deus é como um grão de mostarda. Cresce. Depois sim se torna uma árvore, né? Uma hortaliça, dá sombra, abriga, acolhe até os pássaros. Mas comece pequeno, discreto, discreta. É este o caminho, meus irmãos, que nosso Senhor nos ensina a fazer no Evangelho de hoje. Peçamos essa graça a nosso Senhor. Tomemos consciência, tudo é graça dele, até a fidelidade desse tempo. Tudo é graça dele. Eu pequei, foi também uma certa permissão de nosso Senhor para você não se orgulhar. Levante-se. O Senhor me deu a graça do arrependimento. Amém. Foi graça dele mesmo. A graça da fidelidade nesse tempo foi graça dele. Seja também humilde, sejamos também humildes. Tudo é dele, tudo é para ele, tudo para a honra e para a glória dele. E por outro lado ainda, peçamos a graça da humildade. Vamos aos poucos, na fidelidade do dia a dia e na graça dele do dia a dia, fazer frutificar, fazer crescer. Mas é tudo dele, tudo é graça dele. Senhor, nós te agradecemos por esta liturgia, te agradecemos por esta palavra e ajuda-nos, Senhor, a dar esses passos, de tomar a consciência de que tudo é graça do Senhor, que é o Senhor quem faz crescer. Senhor, que a tua água viva, a água do teu Espírito, continue a repousar sobre nós. Nós nem sabemos como a tua graça acontece, mas a tua graça repousa sobre nós. Aqui neste santuário, Senhor, aqui nesta casa, nós queremos receber as graças do Senhor. Nós não produzimos a tua água vem do Senhor mesmo. Senhor, que a tua água viva recaia sobre o nosso solo. E que a semente, Senhor, que o Senhor já lançou no nosso coração, possa frutificar, possa crescer. Mas tudo é graça do Senhor. Obrigado, Senhor. Nos ajude a acolher com humildade e a viver com humildade a tua palavra, o teu evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.